O Ricardo Wilson vai trazer uma história para os senhores aqui. Telespectadores do Tribuna da Massa, me dá o Ricardo, por favor, meu querido Luciano. Aqui o Ricardo. Ricardo, então, essa história do rapaz que ficou preso 5 meses... Pois O Daledoni é o advogado dele, me conta aí. Acusado de matar aquele médico pneumologista lá do Bigorrilho, foi em outubro do ano passado. Ele acabou saindo da prisão por determinação da justiça. A história dele a gente começa a contar agora, Galo. Este homem foi acusado de ser um ladrão. Sem antecedentes, nenhum. Este homem foi acusado de ser um garoto de programa. Eu sou casado, não tenho nenhum tipo de relação desse tipo. Este homem foi acusado de ser um assassino. A justiça me concedeu a liberdade a partir do momento que sabe que eu não sou eu. Wellington Paris agora dá entrevista no sofá de casa. Mas por 5 meses, Galo, ficou preso na delegacia de furtos e roubos. Para a polícia, este rapaz devia um suspeito perfeito para um crime na elite curitibana. Bairro Bigorrilho, prédio de classe média alta. No meio da noite é descoberta. Um morador é encontrado morto no apartamento onde mora sozinho. Sérgio Roberto Savitsky, médico pneumologista, acabou assassinado asfixiado, segundo a perícia, pelas mãos cheias de ódio de seu assassino. Um crime que exigia a resposta rápida da polícia, que logo apresentou estas imagens. O homem que por último entrou no apartamento do médico, o homem que saiu da garagem com a EcoSport da vítima, o homem que passou pela portaria como amigo íntimo de seu alvo. A polícia estava perto do suspeito e um depoimento acabou sendo fundamental para a investigação. O porteiro daquela madrugada falou. Ele chegou normalmente, né? Ele chegou, ele subiu. Aí depois chegou esse rapaz, conhecido como Wellington. Chegou, quero ir conversar com o Dr. Sérgio. Aí eu telefonei para ele, falei, é o Wellington? Eu falei, sim. Não, pode liberar para ele entrar, tudo tranquilo. Ele estava com calça jeans, uma moletom preto. Imagens da portaria. Reconhecimento de uma testemunha. Para a polícia, o crime do Bigorrilho estava esclarecido. Sem sombra de nenhuma dúvida, os porteiros reconheceram o Wellington Paris como sendo a pessoa que por diversas vezes já tinha ido aí no apartamento do médico e no dia dos fatos foi no apartamento do médico e acabou cometendo esse crime. O Wellington tinha que ser preso. O Wellington tinha que responder por roubo seguido de morte. Mesmo negando, mesmo falando de todas as coisas da minha índole, de tudo que eu sou, jamais foi acreditado ou foi posto em xeque que não seria eu. A delegacia, lá o delegado, ou enfim, o investigador, já tinha certeza que era eu e jogavam, né, nas vezes que nós conversamos, eu fui tratado como um vagabundo, como um bandido. Quanto tempo você ficou preso? Fiquei preso 4 meses e 28 dias. Onde? Na Furtos e Roubos, ali do Jardim Botânico. E como foi pra você isso? Foi bem triste, assim, porque ficar fechado, né? Não vê o céu, não tem contato com nenhuma das pessoas, fica lá preso, né? Não tem. Você fica retido de toda a liberdade que você tem, tudo mais, né? Sem precisar. Tem visita a cada 15 dias. E, né, não tem como você fazer tudo, matar a saudade e ficar assim, né? É bem complicado. Tinha saudade mais de quem ali? O que você tinha do seu dia a dia? O que você tinha? De tudo, das pessoas, da minha família, da minha esposa, da minha cachorra, que é maravilhosa. De tudo, da companhia dos amigos, de todo o dia a dia comum a gente sente falta. É muito doloroso. Você teve medo algum dia lá dentro? Medo só de não sair mais. De um erro acontecer e a gente acabar, sei lá, ser condenado, preso por uma coisa que a gente não fez. Ainda hoje, Galo, você vai ver por que o Wellington saiu da cadeia e as alegadas falhas gravíssimas na investigação da polícia. Senhor Ricardo, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Por favor, me dá o Ricardo Wilson. Eu tenho certeza que você fez essa pergunta, mas para que a minha curiosidade? Você perguntou ao Wellington o que é que ele foi fazer, se é que ele foi lá. O que é que ele foi fazer no apartamento do médico? Essa pergunta aconteceu? Tenho certeza que sim, mas me diga.
Tem a resposta dele também. Um instante só, então, senhoras e senhores. Mas como? Esse rapaz foi preso, acusado. É ele! Sai da cadeia com habeas corpus através do advogado, cabra-bom de serviço, Daledoni, doutor Daledoni. E o Ricardo perguntou, mas o que é que você foi fazer lá no doutor Wellington? E teve resposta. O tribunal. Ricardo Vilches vem com a segunda parte da matéria. Vamos lá. Tenho 29 anos e nunca cometi nenhum crime desse. Wellington ficou preso por 5 meses, acusado de um crime que ele alega não ter cometido. As provas apresentadas pela polícia contra ele pareciam robustas. Imagens da câmera de segurança do prédio onde morava a vítima e o reconhecimento feito pelo porteiro. O médico pneumologista Sérgio Roberto Savitsky morreu estrangulado por um garoto de programa que fugiu com o carro da vítima. Acredita na lei, né? Ela vai dizer, a lei não vai, né, a justiça não vai condenar uma pessoa inocente. O Tribuna da Massa teve acesso ao processo na justiça. E logo de cara, percebemos que o assassinato de um médico no Bigorrilho parecia incomodar a cúpula da polícia. De início o caso ficou com a delegacia de homicídios. Mas o delegado Eric Bussetti abriu mão da investigação. Se baseou na EcoSport levada da vítima e encaminhou para a delegacia de furtos e roubos de veículos, Galo. Mas o delegado Wagner Holtz não quis segurar o rojão. Argumentou que o carro levado serviu apenas para fuga. O pepino então foi parar nas mãos da chefia da delegacia divisional. Foi Miguel Stadler que mandou o delegado Emanuel Davi, da delegacia de furtos e roubos, ficar com o caso. Foi o delegado Emanuel que deu o crime como esclarecido. Sem sombra de nenhuma dúvida, os porteiros reconheceram o Wellington Paris, que hoje está preso, como sendo a pessoa que por diversas vezes já tinha ido aí no apartamento do médico e no dia dos fatos foi no apartamento do médico e acabou cometendo esse crime. Na justiça, esses argumentos começaram a ser contestados. O depoimento do porteiro foi colocado em xeque. Agora, em audiência, ele explicou como foi o reconhecimento do homem que passou pela portaria e como afirmou ser o Wellington. O policial não procurou na portaria. Ele mostrou no telefone dele a foto do WhatsApp do Wellington. Mostrou. Quando o senhor foi proceder esse reconhecimento lá na delegacia, lá no centro da cidade, lá no departamento da polícia, aí é ali que colocaram várias fotos para o senhor reconhecer, né? Para a defesa de Wellington, o reconhecimento foi sugestionado. Ele foi sugestionado nitidamente. Quando o policial leva a foto do WhatsApp dizendo que esse é o Wellington que lá esteve, ele está sugestionado a chegar e reconhecê-lo. Ele antecipadamente viu quem é o suspeito da polícia. E diante de tudo aquilo, ele não tem outro caminho senão reconhecer aquilo que já foi sugestionado pelo próprio policial que estava ali para investigar. Mas afinal, qual a relação de Wellington com o médico assassinado? Quais as outras provas contestadas pela defesa? É daqui a pouco. Senhoras e senhores, nós temos um caso emblemático. Um dos maiores advogados criminalistas do Brasil está nesse caso, Daledoni. Profundo conhecimento, sabe como trabalhar, sabe como montar toda a defesa, já colocou o seu cliente de volta em casa. Mas esse rapaz que foi preso, terminou já o que você tinha que fazer, Ricardo? Porque eu não vi a pergunta que eu te perguntei, que eu te falei. Vem a pergunta ou tem mais ainda? É agora, Galo. Põe no ar então, vamos ver. Para a defesa de Wellington Paris, o rapaz foi vítima de um erro na investigação da polícia. O homem que entra no prédio do médico assassinado não é esse Wellington. Para a defesa, o porteiro foi induzido ao erro pela polícia. O policial não procurou na portaria. Ele mostrou no telefone dele a foto do WhatsApp do Wellington. Mostrou. Quando o senhor foi proceder esse reconhecimento lá na delegacia, lá no centro da cidade, lá no departamento da polícia, aí é ali que colocaram várias fotos para o senhor reconhecer, né? Pecou o agente da autoridade policial, chegando e mostrando, dizendo já que o suspeito era aquele, que eles já tinham levantado. Isso é um
reconhecimento sugestionado. Mas qual a relação de um Wellington com o médico pneumologista assassinado do Bigorrilho? Eu era paciente dele. Estava fazendo tratamento porque eu estava com uma bronquiolite. O meu médico pneumologista ele não cumpria não fazia plantão em nenhum hospital e me indicou para Nossas Graças e o próprio Dr. Sérgio para fazer o meu tratamento ali no hospital. Você conheceu ele lá? Conheci ele lá. Você continuou esse tratamento com o Dr. Sérgio? Continuei. Após sair do hospital, eu continuei para manter, né, o mesmo médico que me atendeu dentro do hospital. Um bom médico? Um bom médico, excelente médico. A partir daí, Galo, o Wellington passou a fazer parte da lista de pacientes do Dr. Sérgio. A mesma lista consultada pela polícia e que o tornou conhecido, próximo da vítima. Essa relação ficou restrita a médico-paciente? Com certeza, só clinicamente ali dentro do hospital e na clínica dele que ele atendia, somente isso. Você nunca precisou ir até a casa dele, o apartamento dele do Bigorrilho? Não, nunca, nem tenho conhecimento de onde nunca precisou, não tinha porquê, né? A consulta era no consultório, não tinha motivo. No meio da entrevista, questiona o Wellington sobre estas imagens. O flagrante do assassino entrando no prédio onde morava o médico. Aquelas imagens das câmeras de segurança que supostamente mostram você entrando lá no apartamento. Não tem como ser eu, porque eu não estava lá, eu estava aqui em casa, né? Estava com a minha esposa. Não tem como ser a minha pessoa, até por questão da altura que está lá, de tudo mais, né? Que foi... Já que você mencionou, Carazai, por favor, mostra aqui. Eu vou mostrar aqui, eu tenho 1,76 de altura. Por favor, Wellington. Ele é um pouquinho mais alto do que eu. Você tem quanto de altura? 1,89. 89 para 1,76 tem essa diferença. Este laudo explica. Com base na altura do interfone, aqui marcado em vermelho, é possível dizer que o aparelho está a 1,60 m do chão. A seta em azul indica o tamanho do suspeito. E a seta em verde faz um traçado com a altura aproximada. 1,69 m de altura. No mesmo laudo está lá, em roxo, a altura deste Wellington. Não só a altura, são 20 centímetros, o que é considerável, mas a altura, a compleição física também. O sujeito vai, ele se agasalha com um capuz, ele faz questão de não aparecer em nenhum momento, mas diz, eu sou o Wellington. E ele tem uma compleição física totalmente diferente da do Wellington que está preso. Então, para o senhor, não é o Wellington que ficou preso, não é o Wellington da imagem? Não só para mim, para a evidência dos autos e a verdade. O furo na forma de depoimento do porteiro e a apresentação de um laudo sobre a altura do suspeito foram determinantes para a justiça mandar soltar o Wellington. E isso só aconteceu agora, 5 meses depois de ser preso pelo assassinato do médico. Não pode se acreditar na primeira hipótese. Uma investigação ela é composta de várias hipóteses, várias conjecturas. Tem que se investigar essas hipóteses. O que não pode se fazer é eleger uma dessas hipóteses e passar a tentar provar que ela é verdadeira. Foi o que aconteceu. O Wellington Paris é inocente e a evidência dos autos mostra isso. Eu fui tratado como um vagabundo, como um bandido. Aquela história de que o ônus da prova cabe a quem acusa, no teu caso não valeu. Você teve que comprovar que era inocente. Comprovar, eu tive que ir atrás, minha família, o advogado, tudo teve que ir atrás de meios e provas para dizer que eu não sou a pessoa que estava me condenando como tal. Justo isso? É complicado, né? Não é justo com ninguém. Mas afinal, quem é o Wellington que entra no prédio para matar o médico? Bom, essa pergunta, Galo, permanece sem resposta. Ei! Um dia aqui nesse programa, vocês vão lembrar, lá em Rio Branco do Sul, eu chamei um delegado de muito jovem. E ele ficou chateado e disse que ele tinha experiência. Eu disse, não, você não tem experiência. Você fez o seu exame, você passou, né? Mas você está começando a sua carreira como delegado. E eu sempre digo que nesse país, os jovens delegados têm que sempre pegar o telefone e falar com um delegado mais experiente. Doutor, eu estou com um pepino. Pela sua experiência, o que pode ser? Quer ver só por tudo que o excelente Ricardo Vilches trouxe? Atenção, senhoras e senhores. Eu gostaria que o Ricardo viesse para cá, por favor. Ricardo, vem aqui do meu lado. Vem aqui, Ricardo. Enquanto o Ricardo vem para cá, vem aqui, Chico. Quero perguntar para o Euclides aqui. Euclides, você... Enquanto o Ricardo se prepara para fazer o Aeromag, você assistiu tudo com o Galo aqui, é um dos meus câmeras aqui. É o meu querido Euclides. Sim. O que te parece esse cabra que o Ricardo entrevistou, esse rapaz, culpado ou inocente para você, assim, pelo tudo que foi apresentado até agora? Inocente.
Vem cá, o Chico. Chico é um dos mais experientes câmeras do Brasil. Chico, você já acompanhou tantas matérias, querido Chico, tanta coisa já viu passar, você assistir e até opinar. Por tudo que foi apresentado até agora, na entrevista do Ricardo Wilson, esse rapaz é inocente ou ele é culpado para você? Inocente, senão não estaria mostrando a cara, né? Vem cá, eu tenho provas aí, peraí. Manda a sua opinião para cá. Meu querido Darcy, esse aqui também é que nem o Galo, né? Já está se aposentando. A experiência. Para você. Inocente, que está provado. Tudo, altura, ele próprio prova a inocência dele. Senhoras e senhores, eu quero que você participe. O Ricardo vem para cá que eu vou... obrigado, Judite. Vem aqui, Sandra, Maria, Estela, Cristiane, Bruna. Eu quero que o Ricardo venha aqui, que eu quero duas imagens que, para mim, encerrou o assunto. Interfone e o momento que o Ricardo inteligentemente manda o Wellington levantar. É na sequência. Um instante, por favor. Vamos agora para um assunto. Eu pedi para o meu querido Ricardo vir aqui pelo seguinte. Ricardo, te cumprimentar. Uau, Ricardo. Você devia ser investigado, você devia ser delegado. Não, deixa eu dar uma... Vem aqui, não vou te beijar. Tá com medo de mim, pô? Sempre? Você é excelente, Netinho. Esse caso que você traz é na minha concepção, é um erro. Um minutinho. Crasso, um erro tão doído. Eu quero te fazer uma pergunta. Como a polícia chegou ao Wellington? Você já me responde, mas antes eu quero dizer aqui. Nossa pesquisa hoje, nossa enquete. Você acredita que o suspeito de matar o médico, me dá o nome do médico, vamos tratar ele pelo nome, o que morreu? Você acredita que o suspeito de matar o doutor Sérgio, você acredita que o suspeito de matar o médico é inocente? Hashtag sim, hashtag não. Por quê? Por tudo que foi apresentado até agora, eu já tenho a minha opinião. Erro, mas um erro terrível de investigação da polícia que eu elogiei agora há pouco. Da mesma polícia. A Polícia Civil do Paraná errou por tudo que está sendo apresentado. Ricardo Wilson, como é que a polícia chegou? E outra coisa, eu tenho 40 anos de profissão, Ricardo. Aprendo todo dia, aprendo muito com você, com o Mauro Lissone, com o Velhinho, com o Maurício, com os meus amigos, com todos, eu aprendo. Não preciso beber toda a água do mar para dizer que o mar é salgado. Basta fazer assim, né? Esse menino, a hora que começou a conversar com você, eu comentei aqui. Ele é família. Esse menino é família, ele é lindão. Ele tem um jeitão assim, entende? Diz assim, pô, me ferraram. Como é que a polícia chegou nele, Ricardo? Que lista foi essa? A polícia tinha uma testemunha, o porteiro. O porteiro chegou e falou assim, como é que esse assassino, suposto assassino, entrou no prédio? Olha, ele disse aqui no prédio que o nome dele era Wellington. Atenção! Então ele chega para o porteiro e fala, meu nome é Wellington. Como é que é o nome desse rapaz aqui? Wellington também. Tá, mas aí, o que é, velhinho? Tem alguém falando? Quero ver. Um instante só para reforçar o que o Ricardo está falando. O Ricardo traz uma testemunha. Põe no ar, por favor, agora. O que pesou contra você, de acordo com a investigação da polícia, foi o depoimento de um porteiro que reconheceu o teu nome. Você tem uma ideia do porquê que surgiu o teu nome aí? O que me foi dito na delegacia até que o nome da pessoa que subiu no dia do acontecido lá no prédio do doutor era Wellington, mesmo nome que o meu. E como eu já tinha me consultado na clínica dele, eles fizeram ali uma pesquisa e buscaram o único Wellington que tinha no cadastro do consultório, era o meu, e foram puxando do Detran a minha foto e mostraram para o pessoal da portaria lá que o Wellington que eles sabiam era o da foto. Você acredita que esse porteiro que te reconheceu nessas imagens tenha sido conduzido ao erro ou ele fez por alguma má fé esse reconhecimento teu? Não acredito que tenha sido por má fé, até porque não acredito que alguém vai cometer um ato desse jeito contra uma pessoa que nem conhece ou, enfim, na sociedade que nós vivemos hoje. Mas deve ter sido uma pressão ali, mostrou para ele a foto e ele deve ter se confundido ou ter se baseado no que a polícia estava predizendo ali para ele. Que educação. Minha gente, que berço. Galo, mas quem tem berço não mata? Mata. Quem é educado mata? Mata. Claro que mata. Mas tem uma coisa que Deus me deu, é sensibilidade no coração. Esse menino é tão família que ele podia agora acusar o porteiro. Olha o que ele disse, não, o porteiro não fez porque quis. Foi induzido. Olha isso, olha a índole desse moço. Você imaginou, por exemplo, se... Liga o microfone do Ricardo. Se o
Imagine, por exemplo, se o assassino que entrou e matou efetivamente o Dr. Sérgio tivesse se identificado lá na portaria como Paulo Roberto. E aí, na lista de pacientes desse médico, estava lá Paulo Roberto. Quem que é o Paulo Roberto? Ah, é o Galo da televisão. Você estava na situação dele. Eu estava perfeito exemplo. Atenção, então, repete. Porque quando ele começou a falar, lembrei-me eu aqui, esse negão, que eu era paciente, inclusive faleceu esse médico, há muito tempo atrás, ele faleceu, do doutor Luiz Carlos de Oliveira, José Carlos de Oliveira, do Pequeno Príncipe, meu amigo pessoal. Então, eu vou fazer essa comparação. E quando eu não conseguia falar com o doutor José Carlos de Oliveira para uma das minhas filhas, eu ia até a residência do José Carlos de Oliveira. Eu ia lá. Zé, eu chamava ele de Zé. Zé, pô, a Emanuele está com assim. Ele pegava o boclinho dele e receitava lá, dizia, Galo, já sei o que é. Conheço sua filhinha e tal, Vamos supor, mataram o José Carlos lá um dia. Então, quem teve no prédio? Ainda é pior, eu teria estado no prédio. Mas vamos dizer, quem é o paciente do José Carlos? Paulo Roberto, o Galo. Quer dizer, que foi assim que a polícia chegou. Deixa eu entender. A polícia então pegou uma relação, Ricardo. De pacientes? Uma relação de pacientes do Dr. Sérgio. Então lá, qual é o Wellington que tem aqui? Opa, tem esse Wellington aí. Espera. Ai. Então, pera lá. Eu quero o delegado falando, por favor, Então, pera lá. O cabra de capuz, de 1,60 m e... O metro aproximado ali, ele tem menos de 1,69 m. Então vamos supor, 1,68 m, vamos dizer. Tá? Ele tem quanto, Wellington? 1,80 m. 1,80 m. Vejam só. Aí, chega pro porteiro e fala de capuz. Quem se quer falar? Com o doutor Sérgio. 1,89 m. 1,89 m. É. Eu quero falar com o doutor Sérgio. Quem é você? Wellington. Liga para o doutor Sérgio. E o doutor Wellington era alguém que o Wellington conhecia. Não era esse o Wellington. Tá na cara! Não era esse o Wellington. Exato. Olha a coincidência, desgraçadamente coincidência. Só que, tanto é que no processo não aparece, por exemplo, o que tornaria ele suspeito, além dessa coincidência de nomes. Motivo para matar o médico. Isso não apareceu. Até agora a polícia não apresentou, pelo menos nesse inquérito, qual motivação que esse Wellington teria para matar esse médico. Não apareceu. Então, atenção, agora uma comparação que a defesa apresentou, que eu aqui falei, meu Deus do céu. Não, aqui para mim acabou tudo, Ricardo. Vamos lá. Aqui, senhoras e senhores, olha que espetáculo isso tudo. Venha, Ricardo, me conte aqui mais uma vez. Que comparação é essa? A seta vermelha indica o interfone. Você vai entrar no prédio, você toca aqui, certo? Certo, então pera lá. Normalmente, tá? Eu tenho 1,70 m. Você tem 1,76 m, tá? Então, normalmente, eu quando vou em um prédio, alguma coisa, ou até na minha casa, quando às vezes a pessoa aperta o interfone, eu faço isso aqui, Ricardo, ó. Eu não faço isso aqui, ó. Então, eu faço isso aqui, ó. Aqui. Até porque eu tenho câmeras, eu tenho 21 câmeras, mas eu tenho uma câmera aqui, essa câmera pega exatamente aqui, na minha cara. Se a câmera estivesse lá em cima, ia pegar meus cabelos longos lindos. Então, normalmente, qual é a altura do interfone padrão? Do chão até ali onde está indicando a seta vermelha, 1,60 m. 1,60 m. Qual é a altura do suspeito? Com base nesse comparativo. Atenção. Da imagem, daqui do interfone até mais ou menos a altura da cabeça dele, 1,69 m. Então, aqui, 1,69 m. Certo. Certo? Porque aqui é uma guarita, né, Ricardo? Isso é uma fechadinha. É fechadinho. Se o Wellington chegasse ali, tá? Ele ficaria lá em cima. Esse cabra, Ricardo, me explica aqui. Seta vermelha, interfone. O que é a seta azul? A seta azul é a altura do assassino, 1,69 m. Essa seta verde, o que é? É o traçado para que as pessoas tenham uma ideia mais ou menos da altura do assassino. Daqui da seta verde até o chão, 1,69 m. Tem alguma coisa a ver isso aqui? Uma seta também? Esse roxo aqui seria a altura do Wellington que foi preso. Senhoras e senhores telespectadores, rufem os tambores. Qual é a altura do rapaz que estava preso? 1,80 e 9. 1,89. 1,89 daria aonde? No roxo. Do roxo. É óbvio que a defesa da Ledone, peritamente e maravilhosamente bem, foi lá e mediu tudo isso aqui já. Exatamente. A equipe do doutor Daledoni foi lá e ensinou como se fazer uma investigação. Aí, mediu tudo isso, ok? Aqui, nós estaríamos no roxo, estaríamos na altura do Wellington, que agora foi solto.
Senhoras e senhores, o meu produtor está apressado, ele é assim, esbaforido, né? Quer que eu já ponha o desabafo do Wellington, mas antes do desabafo, eu quero o delegado. O delegado, o jovem delegado, que decidiu que ia botar o Wellington na cadeia. Põe no ar, por favor. Vai ter que pôr com som. Velhinho, você tá acordado, tá dormindo, tá pensando no jogo do Paraná que perdeu por Londrina? Oh, pelo amor de Deus, velhinho, acorda aí. O velhinho fica falando comigo e fica falando com a mãe dele. Mamãe, o Galo também maltratando. Põe no ar, quero ver. Sombra de nenhuma dúvida, os porteiros reconheceram o Wellington Paris como sendo a pessoa que por diversas vezes já tinha ido aí no apartamento do médico e no dia dos fatos foi no apartamento do médico e acabou cometendo esse crime. Velhinho. O velhinho falou que não tem mais o que falar. Então tá bom, então vamos encerrar porque a produção disse que não tem mais o que falar. Agradeço a sua participação. Nós vamos voltar a esse assunto porque esse crime está em aberto. E durante a audiência, alguns nomes e motivações para o crime contra esse médico surgiram. E aí é que vem o pulo do gato. Nós estamos falando de pessoas do High Society curitibano que começaram a ser investigadas. Sua história vai dar muito pano para a manga e o Tribuna da Massa vai continuar nessa história, Galo. Obrigado, Ricardo, a produção que encerra o assunto, mas eu vou terminar mostrando aqui. Hashtag. Belinho, pega essa porcaria que se fica olhando aí no computador, joga dentro da água, cara. Você não deixou trabalhar, velho. Precisa chegar a uma conclusão. Oh, subiu, desceu, subiu. Passou. Voltou. Para, desliga essa desgraça aí e joga no lixo, velho. Eu quero agradecer a grande audiência que nós temos nesse momento. Mais uma vez, as minhas fontes me indicam. O Tribuna da Massa está na frente do primeiro lugar de Curitiba. Muito obrigado, senhor telespectador. Obrigado. A fonte, aqui, ó. Hein? É a minha turma aí que trabalha incansavelmente. Obrigado, povo querido. Você acredita que o suspeito de matar um médico é inocente? Hashtag, sim, ele é inocente. 73%. Não, 27%. Põe o Wellington falando agora. Wellington, ele vai desabafar para a sociedade. No ar, por favor. Só falaria com ele para não ter, para ter mais certeza das coisas antes de prender ou de fazer como foi feito comigo, né? Que eu não, mesmo negando, mesmo falando de todas as coisas da minha índole, de tudo que eu sou, jamais foi acreditado ou foi posto em xeque que não seria eu. A delegacia, lá o delegado, ou enfim, o investigador, já tinha certeza que era eu e jogavam, né, nas vezes que nós conversamos, eu fui tratado como um vagabundo, como um bandido. Obrigado, Wellington. Boa sorte. Boa, Daridone.